A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Está na hora de avançarmos para o Jornal das 5 com a jornalista Vanessa Cruz. Duas ameaças em poucas horas. O presidente dos Estados Unidos diz que vai fazer alguma coisa em relação a Cuba, muito brevemente. É o que acaba de afirmar Donald Trump. Foi numa reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro irlandês, aberta a jornalistas, e que contou também com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio, que diz que a economia e o sistema governamental cubano não funcionam. Há grandes decisões a fazer por lá, é o que acrescenta Marco Rubio. A questão de Cuba esteve em análise há pouco no explicador da Rádio Observador. Donald Trump comentou ainda a possibilidade dos Estados Unidos saírem da NATO. E responde desta forma à pergunta que lhe foi colocada. Bom, estou desapontado com a NATO. É uma das razões pelas quais temos déficit e ajudamos outros países. E quando eles não nos ajudam, é certamente alguém que devemos pensar. Eu não preciso do Congresso para tomar uma decisão, como provavelmente sabem. Posso tomar essa decisão sozinho. Trabalharia com algumas pessoas muito inteligentes e, de qualquer forma, lidaria sempre com o Congresso, mas eu não preciso do Congresso para tomar essa decisão. Quando dizem repensar, não tenho nada em mente neste momento. O presidente dos Estados Unidos, depois de ontem ter feito por duas vezes 2 apelos em tom de ameaça aos aliados para ajudarem a desbloquear o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial. A indústria portuguesa pede apoios específicos por causa da guerra que se trava no Médio Oriente. Hoje, o presidente do Conselho Europeu anunciou que vão ser aprovadas medidas para os 27 Estados-membros. E é um assunto que deve marcar também em Portugal o debate quinzenal de amanhã com o primeiro-ministro, sendo que para dia 25 de março está agendado outro, a pedido do PCP, sobre a escalada de preços. O vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, AIP, lembra que a cerâmica e o vidro são setores em que o peso da energia é muito importante. Se a crise continuar, Nuno Ribeiro da Silva diz que se impõem medidas para enfrentar a subida de preços. Se for um fenómeno relativamente pontual, passageiro, há capacidade de encaixar e de lidar com esta volatilidade. Se efetivamente se consolidarem estes aumentos, que já são significativos, aí realmente, sobretudo para estes setores mais expostos aos custos da energia, é relevante encontrar medidas que mitiguem o impacto. O presidente da AIP, Nuno Ribeiro da Silva, entrevistado pelo jornalista Francisco Marques. As preocupações aumentam também no setor dos fabricantes de peças para a indústria automóvel. O presidente da Associação dos Fabricantes da Indústria Automóvel, José Couto, espera que as medidas sejam anunciadas no final da semana a nível europeu e que incidam sobre o preço dos combustíveis. A expectativa que temos é que possa haver um apoio diretamente às empresas no sentido de baixar o preço por utilização destes combustíveis. Não temos a ideia se vai ser feito como subvenção ou com medida ou como um apoio diretamente na altura da compra. A indústria automóvel considera que o desconto no ISP anunciado pelo governo português não chega e espera medidas a nível europeu na cimeira dos líderes dos 27 sobre a competitividade económica. Na quinta e na sexta-feira, António Costa, o presidente do Conselho Europeu, deu a indicação de que vão ser aprovadas medidas. E numa outra notícia que está a marcar este dia, esta terça-feira, a Câmara Municipal de Lisboa demarca-se de responsabilidades. A Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de corrupção nos contratos das iluminações de Natal
em vários municípios, incluindo em Lisboa. Estamos a falar de um processo que investiga suspeitas de corrupção na contratação feita entre 2019 e 2025. O presidente da Câmara de Lisboa diz que só sabe o que vem nas notícias, mas Carlos Moedas faz desde já uma ressalva. A contratação de luzes de Natal não é feita diretamente pela autarquia. A contratação das luzes de Natal feita através de uma associação de comerciantes de Lisboa. Portanto, nem sequer é a Câmara Municipal que faz esta contratação. Portanto, nós levamos a reunião de Câmara há muitos anos atrás, um protocolo com esta associação. Com isso temos as luzes de Natal. Isso é feito todos os anos. Sempre foi feito. O valor no meu mandato foi sempre o mesmo valor. Portanto, não tenho qualquer informação, mas apenas aquilo que lhe digo é que a colaboração é total com a Justiça. A união de associações de que fala Carlos Moedas é a de Comércio e Serviços. É esta associação que trata dos contratos das luzes de Natal. A presidente Carla Salsinha foi detida esta tarde pela Polícia Judiciária. É o que está a adiantar a agência Lusa. Também foi detido o secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplane Guimarães. É suspeito de ter beneficiado uma empresa em particular nestes contratos. Até agora há 4 detidos. As buscas decorrem em municípios de norte a sul do país. Esta operação da Polícia Judiciária foi batizada como Operação Lumen. A Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo considera que o problema levantado no Colégio Salesianos de Manique é culpa do Estado. Afinal, o que é que se passa aqui com os almoços, Vanessa? Tudo começou na última sexta-feira. A agência Lusa noticiou que neste colégio de Cascais há alunos do regime público e alunos do regime privado que pagam preços diferentes pelas refeições na cantina. Também elas, as refeições são diferentes. Esta manhã o Ministro da Educação admitia repensar o modelo em que no mesmo colégio há turmas com contratos de associação e outras no regime privado. Na reação às declarações do Ministro, o Presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo diz que a solução é simples? Rodrigo Queiroz e Melo defende que basta voltar atrás com a imposição legal que impediu que os alunos que frequentam a escola com o contrato de associação possam pedir a refeição dos alunos em regime privado. O presidente desta associação discorda de Fernando Alexandre, que admitiu que a convivência dos dois regimes pode não ser a ideal. E, na verdade, este convívio é pacífico em todas as zonas onde nunca houve problema. O problema é criado por uma imposição legal pelo Estado. Portanto, a resolução do problema é muito fácil, é alterar essa imposição legal. Os alunos poderem optar nas cantinas se querem um regime ou outro. Portanto, isso parece-nos que é a boa solução. É a perspectiva do presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, entrevistado pela jornalista Teresa Freire. Explica que Rodrigo Queiroz e Melo que até há 2 anos os alunos com o contrato de associação podiam comprar a refeição que custa 6 euros em vez de pedirem que custa 1 euro e quase 50 cêntimos. O líder parlamentar do PCP lembra António José Seguro que na decisão que tomar sobre a reforma laboral deve lembrar-se da greve geral de dezembro. Entrevistado no programa Sofá do Parlamento da Rádio Observador, depois das jornadas parlamentares do PCP, Paula Santos diz que António José Seguro não se pode substituir ao governo na negociação da reforma laboral, mas recorda o Presidente da República que deve ter presente a greve geral de dezembro quando tiver de tomar decisões sobre esta reforma. Nós estamos aqui a colocar ao Presidente da República que se substitua naturalmente àquelas que são as competências por parte do Governo, mas não pode, na sua intervenção, deixar de ter presente a posição que foi assumida pelos trabalhadores portugueses e que estão bem expressas nessas ações de luta. A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, diz que não tem ilusões quanto ao novo chefe de Estado. O PCP só deu indicação de voto a António José Seguro para travar André Ventura. E há outras notícias a marcar esta tarde. Daqui a pouco mais de 40 minutos, no estádio de Alvalade, o Sporting defronta o Bodo Glimt na Liga dos Campeões. Vai ser uma autêntica montanha para atravessar para os Leões de Rui Borges. A equipa norueguesa chega a Lisboa com uma vantagem de 3 golos. Por isso, o Sporting vai ter de marcar muitos golos para empatar a eliminatória. Em Alvalade já estão os jornalistas Diogo Varela e Manuel Conceição Carvalho. Diogo, agora em direto, Rui Borges faz uma alteração ao eixo defensivo em relação ao primeiro jogo desta eliminatória. Sim, Vanessa, temos a entrada de Eduardo Quaresma para essa zona da defesa, também com Maxi Araújo a regressar depois de ausência forçada
no jogo da primeira mão, e há ainda uma terceira mudança que se prende com a entrada de Morita para o meio-campo leonino. Ora, portanto, são 3 alterações por parte de Rui Borges relativamente a essa primeira mão que terminou com o 3-0 favorável à equipa do Bodo. A bola a rolar daqui a cerca de 40 minutos. Ora, o Sporting vai com Rui Silva na baliza, depois Ivan Fresneda, Maxi Araújo, Inácio e também Eduardo Quaresma. Meio campo em dupla com a Morten Newman e Edemassa Morita, Jenny Catamo, Pedro Gonçalves, Trincão e também Soares. Quanto à equipa do Bodo Glimt, orientado por Kjetil Knudsen, vai lançar para a baliza Nikita Aikin, depois defesa com Sjovold, Bjorkuft, Gundersen e ainda Bjorken. Meio campo em trio com o capitão Berg, Ivan e ainda Fett. Os 3 da frente são Jens Pitterog, também Blomberg e o ponta de lança Hogg. A equipa de arbitragem é suíça, Sandro Scharer é o árbitro principal, sendo que o vídeo-árbitro vai ser Fedai San. Nota de reportagem também, Ricardo e Vanessa, para a presença literalmente de 1/5 da população da modesta cidade de Bodo, que tem 50 mil como população total. 10 mil estão presentes esta noite aqui em Alvalade para esta segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Leão precisa de uma tarde-noite épica para virar esta eliminatória. E o jogo vai contar com o relato do Diogo Varela e também do Manuel Conceição Carvalho. Emissão especial na Rádio Observador, já depois da síntese das 5h30. Já se sente o clima de festa em Alvalade, parecia uma rave. Já em festa Alvalade, o jogo está quase aí. Ainda noutras notícias, a maioria das 18 mil candidaturas para a reconstrução de casas na região centro ainda não foi aberta por falta de mão de obra. Um alerta deixado pelo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região centro, a CCDR Centro, Ribao Esteves, no dia em que o Ministro da Economia anunciou que as maiores câmaras municipais vão ser convidadas a disponibilizar técnicos para ajudar os municípios mais afetados pelo mau tempo, e a ideia é precisamente agilizar o processo de verificação destas candidaturas. Há mais um volte-face no julgamento de José Sócrates, que está a marcar este dia. No mesmo dia, 3 advogados, depois da renúncia do último, apresentou-se esta manhã o defensor oficioso Luís Esteves, que já tinha representado João Perna, antigo motorista de José Sócrates. As defesas questionaram a forma como a Ordem dos Advogados fez esta substituição. Por isso, a juíza Susana Seca tentou acautelar eventuais nulidades e chamou um outro oficioso de escala para a sessão da tarde, que está a decorrer nesta altura. Pelo meio, um outro advogado, Filipe Batista, que já representa Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates, revelou que foi convidado pelo antigo primeiro-ministro para assumir a defesa na Operação Marquês, mas para aceitar quer ter a garantia de que o julgamento para durante 10 dias. A juíza, presidente do coletivo de juízes, Susana Seca, admite que é uma boa solução, mas ainda não há uma decisão oficial. E a Vanessa Cruz vai regressar já daqui a pouco, às 5h15.